Fala, Tanaka, e o farol amarelo tá ligado na economia mundial. Depois de uma semana de definição da taxa de juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, outro farol amarelo foi ligado porque ambos demonstraram tensões em relação à inflação ainda. Só que aconteceu um fato extra, que foi a alta do petróleo gigantesca que aconteceu desde julho. Foram mais ou menos 30% desde julho desse ano, e isso pode afetar as taxas de juros futuras, pode afetar muito nós, na nossa vida geral, e principalmente a Bolsa de Valores. Então vamos trocar uma ideia nesse vídeo, entender o que está acontecendo e como você pode se beneficiar desses movimentos também da alta do petróleo. Tanacão, e o preço do petróleo disparou e fez com que bancos centrais e economistas do mundo inteiro ligassem o farol amarelo de novo. Tá todo mundo muito tenso com essa alta, já que o petróleo desencadeia aquele efeito de dominó. Você dá um peteleco numa pedrinha e depois o resto pode desandar inteiramente. Isso porque hoje nós somos muito dependentes de petróleo ainda. A Rússia falou que não vai abastecer mais, pelo menos por enquanto, deu uma interrompida, porque lá a inflação interna está gigantesca, então estão preocupados com a demanda interna para depois tentar salvar a demanda externa. Isso vai afetar também nós, que estamos importando muito petróleo da Rússia. Tem um relatório do BTG mostrando duas ações também que vão se beneficiar desse movimento. Eu vou falar para vocês lá no final do vídeo, mas vai estar lá no meu grupo Telegram, caso alguém já queira correndo lá saber quais são essas duas ações. Mas antes de continuar pro vídeo, já se inscreve no canal japonês também, para falar Tacaracatico, toda vez japonês de barba, de crochê e voz Silvio Santos com Clodovil, seja mais divulgado no YouTube e consiga ajudar mais Tanaquinhas a multiplicarem cada vez mais dinheiro, ou pelo menos ter a consciência de que tem jeito sim de ganhar muito dinheiro, não só na Bolsa de Valores, mas com investimentos geral. E para quem precisar de ajuda, sem custo algum, pro Tanaka, e acima de 40 mil reais, o japonês tem uma equipe que ajuda os investidores a investirem melhor. O japonês hoje é sócio de uma corretora, tem um escritório de investimentos também, e lá a gente consegue ajudar os Tanaquinhas a cuidarem melhor do seu dinheiro. E lá na Rússia eles fizeram esse movimento por conta da pressão interna, então estão tentando abastecer internamente o país e também se preparando, aí é a teoria, para inverno mais rigoroso esse ano. Então já estão fazendo estoques por lá. E aí, aqui no Brasil, a gente sabe também que os caminhões todos são movidos a diesel, Brasil. E aí, o que acontece é que o frete pode ficar muito mais caro, o escoamento agrícola também muito mais caro. Isso, obviamente, acaba afetando o preço do alimento. E aí, a gente acaba se lascando por aqui, aumentando ainda uma tensão maior de uma possível volta de uma inflação acima de 2 dígitos. Isso pode acontecer caso isso não venha a se normalizar nos próximos meses. Isso acaba nos levando a uma situação muito parecida nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, apesar de ter muita malha ferroviária, lá tem muito caminhão que depende de diesel, e teve um boom de preço nos Estados Unidos, porque com esse medo do diesel mais alto, todo mundo vai comprar diesel para não ficar desabastecido, não poder trabalhar, e aí acaba aumentando mais ainda o preço e essa sensação de tensão em relação ao diesel. E aí o que leva também ao aumento da inflação por lá. Se a inflação não tiver contida lá nos Estados Unidos, é muito provável que o Banco Central não consiga fazer mais cortes de juros, como ele acabou não fazendo nessa última reunião, como também pode acabar levantando mais os juros lá na terra do Tio Sam. E aí isso nos leva a um grande perigo maior para o Brasil, porque a gente viu que mesmo com a Selic caindo, que teoricamente a Bolsa iria explodir nesse momento, a gente teve uma queda bastante forte, mais ou menos 2,10% no dia, e depois no outro dia, foi sexta-feira, a gente teve mais uma quedazinha na Bolsa. E aí, Brasil, esse movimento acaba sendo diretamente ligado à fuga de capital daqui do Brasil e de países emergentes e levando lá para os Estados Unidos, fortalecendo assim o dólar perante todas as moedas mundiais. Que a gente tem o DXY, que é o índice que mede o dólar versus várias moedas fortes, tem subido bastante forte, e aqui no Brasil, consequentemente, a gente tem esses dois fatores que acabam afetando muito nossa vida, que é a alta do combustível, que faz todo esse efeito que eu comentei com vocês, e também nossa economia, nossos produtos aqui que a gente está usando, só que ó, iPad, monitor,
aqui o iPhone do Japão, tem o Mac, tem aqui o tripézinho que depende de tudo, tem o outro aqui. Tudo é em dólar, Brasil. Então o brasileiro hoje tem uma grande parte da sua vida dolarizada. Isso pode aumentar mais ainda nosso custo de vida e acabar lascando com nós de novo. Isso nos leva ao próximo passo, crucial para a economia brasileira também. Se a inflação não ficar contida bonitinha aqui, o Banco Central acaba tendo menos margem para movimentar a taxa Selic, né? Que isso influencia diretamente não só a nossa vida, como os nossos investimentos também. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que o Campos, né, você deixou bem claro que vai ter mais 2 cortes, aparentemente de 0,5% cada um, e depois, próximo corte na taxa de juros, já vai estar com o governo. Ele pegou assim, ó, falou, mano, a gente está preocupado com o fiscal aqui do lado. Então, se vocês não arranjarem o fiscal aqui, não tem como o pai cortar a taxa de juros, que vocês sempre falam para a gente cortar aqui. Então, não é má vontade. E um bagulho bastante legal que aconteceu também foi que o Banco Central foi unânime nessa votação e também na ata, né? Então, não teve mais divergências de votos, como aconteceu na última reunião, que alguns achavam que deveriam manter e outros que deveriam ter cortes na taxa Selic. Então, o Banco Central está em coro, mostrando a sua posição e passando essa batata quente para o governo para poder continuar com o corte de juros. Isso também nos levou no próximo dia, como eu já disse, que a Bolsa não subiu como todo mundo esperava e também, Brasil, há outras ações que podem se beneficiar e podem se lascar também com esse movimento. A gente vê Prio subindo um montão, Petrobras também, por incrível que pareça, ainda está subindo um montão. Só que Petrobras, à medida que o barril de petróleo sobe, que seria um negócio lindo, maravilhoso para ela, o que não é, já que ela está represando ali o repasse, o que para o mercado interno é muito bom, mas leva desconfiança para a empresa, né? E também essa incerteza do que vai ser com a petroleira. O CFO da Petrobras também deu entrevistas e falou que não vai subir ou não tem previsão dessa subida do petróleo por aqui, não tem esse repasse. E aí a gente tem que pequenos players que acabavam importando até 50% do diesel do exterior podem acabar se lascando um pouco mais. Tem essas outras 2 empresas que podem se dar muito bem na visão do BTG, que é Raízen e BRDT. BRDT, inclusive, é uma das favoritas do velho Barça. Por quê? Porque elas importam somente 20% do que elas precisam, enquanto os players menores acabam importando 50%. Com o petróleo muito alto, o diesel também fica muito alto, e aí podem beneficiar essas 2 empresas em detrimento das outras menores, né, os menores players. E a Petrobras ainda fica nessa incógnita. Tem recomendações pesadíssimas para a Petrobras de compra, mas a gente sempre fica nessa incerteza eterna de que se é um bom negócio ou um mau negócio comprar as ações da Petrobras. Então você, acionista, tem que ficar muito ligeiro para caso você queira, né, continuar no risco, continua, mas se você tem mínima dúvida, pode azedar a marmita mais para a Petrobras. Então, Tanaka, a gente tem que acompanhar de perto o movimento do petróleo. Sugiro que você acompanhe o futuro do petróleo para você mais ou menos ali estar balizado em novos aportes, né? Ou quem quiser realizar lucro, essas coisas todas que os Tanakas adoram fazer, compra e vende, feito umas vaca doida também. Fiquem ligeiros, buy and holder, tanto faz, tanto fez, na verdade. Mas isso é importante não só na hora do carrego, mas na hora de comprar uma ação também. Então fiquem ligeiros aí com o preço do petróleo. Pode causar mais tensão na bolsa, e quando tem tensão na bolsa, vocês já estão ligados que sempre é oportunidade de compra. Então já monitore as ações de vocês, porque essa semana promete ser bastante agitada por conta desse movimento do petróleo. Apesar do fim do dia, a gente sempre torcer, né, para dar uma crisinha, para a gente poder comprar mais também, que é legal, é ruim, né, porque todo mundo sofre, porque aumenta o preço de tudo, é uma desgraceira e o dólar pode disparar. Feito uma vaca doida também com todo esse fluxo de dinheiro, indo lindamente para os Estados Unidos, aproveitar essa taxa de juros altíssimas lá nos parâmetros dos Estados Unidos. Um Tanaka me perguntou qual que é a diferença, né? Por que é melhor, na verdade, a taxa de juros de 5 bordoada ao invés de uma de 12 e pouco no Brasil? É só uma questão de risco. Quem mexe com muito dinheiro, o pessoal tem medo. É só a gente trazer para uma situação para mais perto da gente. Você investiria seu dinheiro hoje na Argentina, está pagando lá 108%. Você meteria o dinheiro lá no governo argentino? Provavelmente não. Então, os grandes do mundo todo acabam enxergando a gente assim também, como um grande risco, né? Apesar do investimento poder render muito mais, ele preza muito mais
pelo risco do que você alocar em países como Brasil, África do Sul. Agora a gente não tem mais Rússia, China, o pessoal fica muito tenso, fica com medo. Então é só esse paralelo, não é que um é melhor que o outro, é só uma relação de risco-retorno. Se a gente pensar que o Brasil todo é basicamente 2% só da renda fixa mundial, acho que fica mais fácil para você clarear aí o cabeção, entender por que uma taxa de juros de 5 nos Estados Unidos pode ser muito melhor do que uma de 12, 13 aqui no Brasil. Então é isso aí, tá na cara. Beijinho no frio de cara de vocês, mas Denise minha barra e vestido de coçada,